Cadê o sorriso bonito de Jesus? Como é que foi o dia de vocês? Cansativo, correria, muito trabalho, né? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Eu queria convidar o Espírito Santo para fazer parte dessa administração, porque sabemos que sem Ele nós não podemos estar aqui nessa noite. Creio que todos nós precisamos ser alimentados pelo Espírito, da Palavra de Deus, do poder e da unção do Espírito Santo. Eu quero pedir a você para repetir comigo. Diga: Espírito Santo. Diga forte: Espírito de Deus, fala o meu coração, Senhor. Arranca todo impedimento, toda fortaleza, toda muralha que foi construída desde o meu passado até hoje, Espírito Santo. Diga: eu te dou liberdade para operar, para renovar, para restaurar o que foi perdido no meio do caminho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o livro que a gente vai ler hoje está lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. E eu queria falar com vocês logo de imediato, para que a gente possa entender uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Desde semana passada essa palavra entrou no meu coração, e quando eu recebi a escala para pregar essa noite, eu fiquei: Senhor, me dá outra palavra, me dá outra palavra, me dá outra palavra. Eu comecei a meditar na palavra de Deus, procurando uma palavra pela qual o Senhor quisesse me dar, que fosse diferente dessa. Mas o Senhor disse: filho, é essa que eu quero que você pregue. Eu falei: amém, então eu vou obedecer. Então nós vamos começar a entender uma coisa essa noite, que talvez no decorrer da sua vida, da sua história, você perdeu. E a gente precisa realmente, às vezes, trazer uma metanoia espiritual ou mental em nossa vida, trazendo de volta aquilo que havia sido perdido no meio do caminho. Porque, amados, a gente olha para a palavra de Deus, é como uma semente. A semente ela é jogada para a igreja. Você pega essa semente e faz assim, ó. Essa semente de orgulho aqui não é para mim, não, é para o meu marido. Marido, toma essa semente. Essa semente aqui é da ira. Acho que essa semente aqui é para meu filho. Filho, toma essa semente, que essa semente não é para mim, não. Às vezes a gente pega a semente da palavra e pensa: é para não sei quem, é para fulano, é para ciclano, e não entendemos que a palavra de Deus é toda para você. Diga: a palavra é para mim. Porque a palavra de Deus é como uma espada que corta aqui, corta lá. Primeiro corta aqui, depois corta lá. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Bom, assim diz a palavra do Senhor em João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bom, o que João está trazendo para a gente aqui nessa noite? É que toda a sua prática de vida precisa concordar com tudo que você fala. Nós não paramos para pensar no decorrer do nosso dia que aquilo que a gente fala muitas vezes não concorda com a nossa vida diária. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Por exemplo, todo dia eu corro. Eu chego para alguém e diz assim: olha, eu corro todo dia, mas essa pessoa ela não está vendo eu correr. Mas às vezes eu vou lá nos stories e posto lá quantos quilômetros eu fiz, como uma prova social. Ou seja, aquilo que eu falo, eu estou fazendo o quê? Praticando. Cristianismo não é sobre uma informação que você tem a respeito do Evangelho. Na realidade é uma informação, porém relacional. A gente obtém informação de tudo ao nosso redor, sim ou não? Você abre o celular, tudo é propaganda, tudo é informação, tudo é o que a gente chama de conteúdo. E voltando para a palavra aqui, a Bíblia diz que aquele que diz. A palavra dizer significa falar, pronunciar ou relatar alguma coisa. E eu quero ir um pouco mais profundo com você aqui. Que a palavra dizer, ela significa expor em palavras o que está dentro
expor em palavras aquilo que está no coração. Ou seja, é trazer à luz o que está escondido. É trazer à exposição o que está na escuridão. Mateus, se não me engano, 10:27, o Senhor Jesus ele vai dizer: aquilo que eu vos digo na escuridão, trazei à plena luz. E aquilo que eu vos digo ao ouvido, proclamai do eirado. Ou em outra tradução diz: o que eu digo a vocês na escuridão do seu coração, você deve repetir. E aquilo que eu digo em segredo, você deve falar publicamente. E aqui está uma coisa interessante para a gente pensar. Porque a Bíblia também, corroborando com o que eu estou dizendo, vai dizer que tudo aquilo que nós dissemos com a boca é porque está cheio no nosso coração. E às vezes a gente sai falando tanta coisa e não avalia que aquilo que nós falamos ou santifica ou purifica, ou vai me limpar ou vai me corromper. Falamos tudo à torta e à direita, seja com um colega de trabalho, seja na família, seja onde for, e não percebemos se aquilo edifica ou se destrói, se aquilo constrói algo bom ou constrói algo ruim. Porque, amados, a boca vai falar e vai direcionar toda a tua história. Porque tudo que a gente fala mostra quem somos. A Bíblia diz que um homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Olha só, quer conhecer uma pessoa? Observe o que ela fala. Não, talvez não de imediato, mas passa um tempo e daqui a pouco você vai ver que fonte está jorrando dali de dentro. Qual é a água que jorra dali de dentro? A gente vai dizer também que o homem mau, do seu mau tesouro, ele vai tirar coisas ruins, porque a boca fala do que está. Pega pra tu, tá? Esquece quem está do teu lado aí e para pensar junto com o Espírito Santo. Trabalha em mim, as minhas palavras, trabalha também no meu coração, porque o resultado do que eu falo é fruto daquilo que eu me alimento. A palavra cheia, amado, significa pleno, repleto, completo, cujo conteúdo está totalmente tomado ou dominado. Ou seja, aonde não tem mais espaço vazio para nada além daquilo. Observe, nós olhamos para a lua e vemos ela cheia e dizemos: a lua está cheia. Quando você olha para a lua e diz que ela está cheia, você está falando que ela está toda o quê? Iluminada. Então você olha para ela, não tem nenhuma sombra nela. Ou seja, ela está totalmente cheia de luz, que é o reflexo do sol, da luz do sol, ou da glória do sol, que reflete a luz para nós aqui na terra. E aí, nós precisamos começar a parar para pensar: será que eu sou como uma lua cheia? Mas só que será que essa lua cheia, essa luz que habita em mim, ela está sempre cheia? Porque uma hora a lua ela vai minguar, e aí você vai começar a ver o quê? Partes negras, partes escuras. A gente não pode ser como uma lua que hoje brilha e amanhã a luz está fosca. Como é que pode, amados? Eu louvar a Deus aqui e lá fora está xingando, está falando maledicência, está criando contenda com as minhas palavras, ou facções, enfim, que são obras, segundo Gálatas capítulo 5, obras da carne. Como é que pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Não dá. Pega para você. Então, amados, quando Jesus ele traz essa ideia para a gente, o Senhor também nos dá uma palavra a respeito. Por quê? Porque em Efésios capítulo 5, versículo 16 em diante, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: vejam prudentemente como andais. Opa, espera um minuto, eu tenho que olhar como eu estou andando. Vede
prudentemente, ou seja, uma pessoa prudente, ela não anda em qualquer lugar, ela não dá qualquer passo, ela não toma qualquer decisão. Ela vai ser prudente em olhar a sua própria vida, o seu cotidiano, olhar para dentro de si e dizer: o que é que tem aqui na minha vida que eu preciso observar para mudar? Porque Paulo vai dizer: veja prudentemente como você anda, não como nece, mas como sábio. Como é que o sábio anda? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo, irmão Pedro? É justamente tomar posse daquilo que nós perdemos, recuperar aquilo que o mundo está roubando de nós. O mundo está roubando o teu tempo com Deus. Remir o tempo, sabe o que é, para você entender? É viver de propósito com propósito. Vou dizer de novo para você entender. É viver de propósito com propósito. É viver cada dia com um propósito, que eu tenho que andar naquilo que eu fui chamado, naquilo que eu nasci para fazer, naquilo que o Senhor me chamou desde o meu nascimento, porque a minha história foi escrita no seu livro desde a fundação do mundo. E se a gente não despertar, como disse Paulo, viveremos como uma folha seca ao vento, aonde o vento vai. Aonde dizem alguma coisa, é uma notícia, é alguma coisa, o povo está indo atrás. E não entende, amados, que porque que o inimigo está sempre roubando nosso tempo com Deus, para você não olhar o que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro vai te libertar, vai nortear a tua vida, vai trazer vida, vai te encher do Espírito Santo. Porque ele diz: olha, por esta razão procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aqui, amados, o vinho está sentido de embriagar-se. Pensa numa pessoa embriagada aí. Como é que ela anda? Ela anda reta ou anda torta? Não sabe para onde está indo. Uma pessoa embriagada fala coisas que não deveria falar. Uma pessoa embriagada se ira, bate, faz coisas dentro de casa que não deveria fazer. Aí você diz: não, é só com bêbado. Não, não. A gente está se embriagando de rede social, se embriagando de conteúdos que colocam você numa posição de medo, de falta de fé. Eu não vou sair porque foi ter assalto. Eu não vou sair porque está acontecendo isso. Ei, sabe o que é isso? É quando Jesus ele fala: a semente é lançada, mas o povo não compreende, o diabo vai lá e rouba a semente. Pega a revelação, pelo amor de Deus. Isso torna o meu coração e o seu coração cada vez mais, sabe como? Eu preciso me realinhar com a vontade de Deus. Porque vivemos como se a folha realmente, qualquer coisa vai na gente. Pensa num cristão cheio do Espírito Santo. Ele vai falar o quê? A palavra. Ele vai dizer o quê? A palavra. Ele vai trazer o quê? Palavra de vida. Por quê? Porque, como disse Paulo, enchei-vos do Espírito. Olha o que ele vai dizer: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais em vosso coração. Palavra e coração estão unidas à adoração. Observe algo aqui: louvar ao Senhor é falar palavras de enaltecimento. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Enquanto está aqui é louvor, mas quando passa do teu coração e essa via vira um só, se torna adoração. Aí o canal de adoração sobe como cheiro suave na nariz de Deus. Aí Deus vai dizer: esse aqui não é como os fariseus que eu disse na palavra: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não, não. Esse fala, pratica e me honra com o seu coração. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Que palavra é essa? Amém, igreja? Dá glória a Deus aí para Jesus. Vocês estão vivos ou não estão? Temos que ser gratos a Deus todos os dias, porque todo dia eu e você temos uma nova oportunidade de fazer algo novo. Todo dia acordar de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado. Separa o tempo para o Senhor, vai fazer o que tem que fazer, vai trabalhar, mas volta com sede da presença de Deus. Volta para o lugar
secreto com Deus. Porque, amados, a relação tem, como Jesus mesmo fala, como eu acabei de explicar para vocês, Deus vai falar com você aonde? Na escuridão do teu secreto. Vamos lá, Jesus ele pega lá em Mateus capítulo 5, falando sobre muitas coisas, uma delas é a oração. Ele diz o seguinte: olha, vocês quando orarem, entra no teu quarto e fecha a... Quando você fecha a porta, imagine naquele lugar, naquele tempo ali, sem luz de energia, como é que o quarto ficaria? Escuro. Então, na escuridão, falou de quando ninguém vê esse coraçãozinho aí, é aí que ele vai falar com você. Olha o que ele fala, gente. Porque aquele que te vê no secreto te recompensará. Aleluia. Deus, ele vê você no secreto. O secreto é a escuridão do teu coração. É o quartinho aqui dentro. É quando você fecha os teus olhos, fica tudo escuro. E você pode dizer: Senhor, só eu e tu agora, e mais ninguém. É quando a presença dele te envolve, te abraça. Quando ninguém entende nada, você está ali só adorando a Deus. É quando você vê irmão e irmã aqui, eles estão tocando uma canção, não está nem para ninguém, fecha o olho, adora, chora, quebrando, e adora a Deus com todo o seu ser, porque ele sabe o valor que é esse momento. Valorizamos mais as coisas que temos do que a presença de Deus. E aqui, amados, nós começamos a perceber uma outra coisa que João está falando. Ele fala que aquele que diz que permanece. E aqui é algo importante, porque nós estamos falando de algo que precisa estar rolado na nossa vida diária, todos os dias. Porque ele vai dizer que permanecer é ficar continuamente no grego, é permanecer até o fim da sua vida. É aquele que persevera até o fim e ele é salvo. É aquele que persevera até o fim e ele é curado. É aquele que persevera até o fim e é cheio do Espírito Santo. É aquele que persevera até o fim e não é morno, ele é quente, ele não vai ser vomitado por Deus. É aquele que persevera até o fim, até que a tua família seja transformada, até que a porta se abra, até que Deus venha à tua casa e te visite e fale com você, e você viva coisas que poucos estão vivendo. Um Deus real, vivo, palpável. Alguém que você pode ouvir como você me ouve aqui. Então o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, que eu sou a videira e vós os ramos, que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas quem é que dá fruto, amados? É quem permanece. Não é quem... Quando já viu uma árvore tirar a raiz do chão, sair, hoje eu vou para outra terra aqui e colocar a sua raiz. Aí não foi bom, ele tira a raiz de volta e vai para outra terra. E se planta lá. Quando já viu uma árvore andar? Ninguém. Por quê? Porque quando ela está na terra, você vê o resultado dela, ela está grande ali. Mas por quê? Porque da terra tem raízes que encontraram o quê? Água. Nossa. Pega isso aqui. O tamanho da tua sede, da tua fome pela presença de Deus determina onde você vai chegar com Deus. Amém. O tamanho de quanto eu quero Deus, do quanto eu desejo Ele, do quanto eu anseio por Ele, do quanto nada mais importa ao redor, e só Ele é o meu foco, meu alvo, meu objetivo, meu propósito. Aleluia. Porque, amados, o salmista vai dizer para a gente que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. O que ele está falando é, essa pessoa, ela não está desejando andar com pessoas ímpias, que falam coisas que não edificam, eles corrompem. Aquelas pessoas que às vezes você está cheio do Espírito e você sai de lá vazio. Que é tanta coisa que você ouve, ou só reclama, ou só fala dos outros, ou só fala de coisas terrenas. Mas nunca está ali para dizer assim, olha, Jesus vai mudar a história. Não se preocupa não, porque o Senhor vai estar, vamos orar aqui, vem cá. Ai, mas por que fulano tratou? Vamos orar por ela, por favor, vem aqui. Vamos ler o que a Bíblia diz, não, teu próprio. Não, peraí.
você largar essa mágoa sua e essa ofensa sua e dizer: Senhor, a pessoa que me traiu, a pessoa que fez, a pessoa que fez, a pessoa que fez, traz o arrependimento, tem misericórdia, faz a diferença, prospera, cuida, que ela venha, Senhor, te conhecer. Vai metendo pau na pessoa. Aí você muda o quadro da história. Por quê? Porque o amor de Deus derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. E que está cheio do Espírito Santo sempre vai amar as pessoas. Não importa o que façam contra você. Um dia Deus falou isso comigo. Me chateei com uma situação. A pessoa ainda tentou me ofender e me ofendeu. Na hora veio aquela raivinha chata. O Senhor falou: fica calado. Sai. E fui orar. O Senhor falou para mim assim: nunca odeie e sinta raiva de ninguém. Eu falei: como assim, Senhor? Mas a pessoa nunca. Aí eu fui buscar na palavra. Foi ultrajado e não ultrajava. Foi, ó, pré nenhuma palavra de fala. Como diz Isaías, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Nenhuma palavra ele tem. E ainda Deus me lembrou. Porque não sabem o que fazem. Por quê? Porque o sistema da pessoa está corrompido. E se o meu Pai, que me amou, me perdoou de todos os meus pecados e continua me perdoando a cada dia das minhas falhas, quem sou eu para me perdoar? Quem sou eu para levantar a voz? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Como posso eu mostrar que sou cheio do Espírito Santo? Que manifesto os frutos se eu faço o contrário do que ele me ensina? O diabo faz, está vendo? Você vai deixar isso passar? É um pensamento, é um sentimento, e você acha que é seu, mas não é seu. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criação. A nova criação ela tem acesso ao Espírito Santo que está dentro de nós, que faz com que nós venhamos a nos lembrar da palavra que fala: esteja comigo, Deus. Pensa aí, nos dias de hoje os termos da salvação seria: seu isso, seu aquilo, seu mentiroso, você está inventando a história, rapaz. Você foi mágica ali, ó, curando ali, ó. Você fez feitiçaria ali, ó. Você é isso, você é aquilo, rapaz. Mata ele, mata, vai fazer isso. O povo não apedrejou Estevão sendo apedrejado. Senhor, perdoa porque não sabe o que fazer. Cara, isso é forte. Não é? Para mim a vida é forte demais. Porque vivemos tanto no automático que não paramos para pensar que árvore nós somos. E ser cheio do Espírito Santo é o nosso principal objetivo. Ser cheio da palavra, ser cheio da vida de Deus. Por quê, amados? Porque antes de ele se assentar, antes de ele ouvir conselhos, antes de ele se deter no caminho, ele faz o quê? O seu prazer está na palavra de Deus. Prazer, contentamento, alegria. E na sua lei, olha o que diz: medita dia e noite. Vou revelar para vocês, tá bom? Dia e noite é permanecer. Noite e dia ele permanece. Vem o vento, vem a chuva, vem a corrente contra a casa, ela não cai. Por quê? Ela está edificada sobre a rocha. Porque ele ouve e pratica. Ele ouve e vive. Ele ouve e anda. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Porque ele é, escuta, ele não será no futuro, nem foi. Ele é e vai continuar sendo uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja sua folha não murcha, e que no devido tempo ele vai dar o seu fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse
dá fruto, amor, alegria, 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 alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, alegria. Quantos perderam a alegria, irmãos? Quantos perderam a alegria? Aleluia! Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vou adorar. Maravilhoso é estar em tua presença. Esquece que da direita e da esquerda. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Pensa só, acabou, amado. Não tem trabalho, não tem fome, não tem direita, não tem que da esquerda, não tem cadeira, não tem isso, só tem Ele para olhar. Oh, Jesus, glória a Deus. Meu Deus. Então você começa a ter agora a entender as coisas com o Senhor. Permanecer não é ficar no momento. Fica até que Ele venha. Os apóstolos 120 estavam lá reunidos no cenáculo, e de repente veio o som do céu, como vento impetuoso, e sobre ele desceu chamas como de fogo, cada um sobre a cabeça deles. Eles começaram a falar novas línguas, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que era medroso e letrado, talvez até chamado de burro, se levanta e começa a pregar, e mais ou menos 3 a 5 mil homens e mulheres e vão e se convertem. Precisamos de um avivamento pessoal. Aleluia. Aquele espírito fervoroso, meu irmão, que sabe que não vem a hora de estar junto com Ele, que diz assim: ó Senhor, vamos trabalhar, mas eu quero estar com o Senhor. Sabe, aquele coração que diz: Senhor, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, porque aonde a nuvem está, a presença está, e quando a nuvem andar, eu vou atrás dela, e quando ela parar, eu paro. E assim que tem que ser, amado. Você acha que o povo de Israel ia sobreviver sozinho no deserto? Quando eles sobreviveram, estava lá com uma de fogo lá de dia para iluminar eles, e à noite a coluna estava lá. Quer dizer o contrário, mas vocês entenderam? Isso aí, sem a chama. Veja, Jesus está numa religião, sem um relacionamento, comunhão com Deus, aquela comunhão que o teu coração está todo entregue para Ele, onde você só move o pé quando Ele diz vai. Você para quando Ele diz para. Aí alguém vai dizer não para, Deus está dizendo para, não para, você diz eu vou parar. Chega lá, não para, até aquele dia, vai, porque eu estou indo com você. E o Senhor, o que é isso, irmão? Que você seja cheio, que você permaneça, que você ande como Jesus andou aqui na terra. Sabe, Jesus ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim: olha, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe que isso não importa com aquele que nasceu do Espírito, porque ninguém sabe de onde vem e para onde vai, porque ele é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Ele é cheio do Espírito. Ninguém entende Ele, mas Ele discerne todas as coisas. Meu Deus do céu. A gente leu algo que os antigos desejaram ver, desejaram ouvir e não puderam. Só puderam ver de longe o que nós podemos ter hoje. Nós precisamos retornar ao lugar de origem, ao lugar de oração, ao lugar de busca, de renúncia. Jesus disse: aquele que quiser me seguir vai carregar a sua cruz, vai se negar. Agora você pode vir. A gente não quer seguir Jesus do nosso jeito. É ou não é, crente? Deixa isso aqui, peraí. Esse hábito aqui não tira. Você não está vendo que isso aqui eu gosto? Você está falando, mas não precisa tirar,
tirar isso aqui de você, porque isso aqui vai acabar com você lá na frente, porque esse hábito, porque essa amizade, porque esse colega de trabalho, porque fulano vai corromper você até você não ser na luz. Será que ele está mais do que as pessoas falam, do que fulano fala, do que ciclano fala, do que a minha palavra está falando? Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições, mas tem que bom ânimo, sabendo de uma coisa. Olha para Jesus, diga a Jesus: eu venci o mundo. Mas está difícil, Senhor. Eu venci o mundo. Mas está difícil, Senhor. Eu venci o mundo. Mas eu estou olhando para Ele, estou caminhando olhando para Ele. Eu avanço olhando para Jesus. Para Jesus. Vou dizer: olha para Jesus. Foca em Jesus, mente em Jesus, coração em Jesus. Não está bom? Vai para Jesus, vai para a palavra, vai orar, vai buscar na face de Deus resposta. Não veio hoje? Continua amanhã. Não veio amanhã? Continua depois de amanhã. Não veio daqui uma semana? Continua, porque uma hora ele vai chegar. É como Jesus falou: somente uma palavra cura o céu. Vai, o céu está curado. Esquecemos que somente uma palavra, meu irmão, muda completamente a nossa vida. Essa palavra que você está ouvindo aqui são sementes que estão caindo em terras. Depende de você saber. Fica aqui e trata o meu coração, Senhor. Porque nós precisamos dessa mudança. Quantos estão aqui me ouvindo? Ou estão cansados? Assim como eu. Mas precisamos dessa transformação, dessa mudança de vida, de entender que na presença de Deus que nós somos regenerados, recebemos força de novo. Assim como Elias cansado sentou lá, daqui a pouco o anjo, pão e água, palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, da água da vida. Toma, meu filho. Quantos lembram? Jesus, ele olha em João 7:37, no grande dia da festa, ele se levanta e diz: Ei! Quem tem sede aí? Vem a mim e beba. Venha a mim e beba. Deixa eu revelar isso aqui para vocês. Você sabia que palavras é conteúdo? E é um conteúdo que ele pode te alimentar. Observe que Jesus, ele chega em João capítulo 4, com a mulher samaritana, ele está lá à beira de um poço. Presta atenção. E de repente, meu irmão, ele olha para a mulher e diz assim: essa água aí que você está vindo pegar aí, se tu beber dela, tu vai voltar a ter sede. Se eu pegar essa água aqui e beber ela, eu estou com sede. Bebi água natural. Ela foi no poço pegar água para beber. Jesus olha para ela e diz assim: se tu beber dessa água, glória a Deus, você vai voltar a ter sede. Vai voltar a ter sede. Por quê? Porque toda a água que você bebe aqui faz o que precisa fazer aqui. Você vai para o banheiro fazer o quê? Pipi. Então ela não fica lá. Ela faz todo o processo de limpeza, quer fora. Aí Jesus olha para ela assim: olha, essa água tu vai ter sede, mulher. Mas se eu lhe der uma água que eu tenho para dar, você nunca mais vai voltar a ter sede. Pelo contrário, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Vai se tornar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aí que tá, ele falou assim: a água que nós bebemos, faz todo esse processo, sentimos sede depois. Aí Deus mostrava: mas a água que tu bebe, ele vai matar a tua sede, e não vai só matar a tua sede, ele vai limpar você
purificar você, a podar as arestas do ramo. Para quê? Para que essa água que você está bebendo se torne revelação. E a revelação é justamente a água da vida eterna que vai brotar para dar às pessoas o fruto daquilo que eu estou dando para você. Então, quando Jesus ele fala isso para a mulher, ele está falando sobre o Espírito que havíamos de receber. Mas Pedro é o Espírito Santo? Mas é o Espírito da palavra. Sabe por quê? Porque Jesus ele mesmo disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. A carne não tem proveito nenhum, mas as palavras reveladas do teu coração, elas podem se tornar vida para você e para quem vai te ouvir. Por que, amados? Porque nós somos um ramo que precisa frutificar para o reino dos céus. E aqui está a chave de tudo que você precisa: o Espírito Santo que revela a sua palavra. Porque enquanto sua palavra é só uma história, mas uma história para você ler aqui. Se você ler em casa lá, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. A vida estava nele e a luz estava nele também. E a luz ilumina o homem. Aí você vai. Mas todos quanto receberam, Deus poderá. Aí qual a revelação você começa a entender? No princípio, era a revelação da face de Deus. Era a revelação de quem Deus é. Olha só isso. Era a por isso que ele é luz. Porque ele veio para revelar quem é Deus para as pessoas. Ele veio revelar quem Deus é para as pessoas. Porque na face de Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Aleluia! Quando você... irmãos, tem que desejar Deus tanto quanto, ou mais, muito mais do que qualquer coisa que você pode desejar nessa vida. Qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer projeto, qualquer coisa. Amém? Para você se pôr de pé, eu estou finalizando. Eu quero finalizar com vocês uma história de um rapaz, um jovem rapaz chamado Elias. Elias ele era um cristão que lia a palavra de Deus, e quando ele leu essa palavra de João, capítulo 15, ele diz assim, né? Que permanece nele, permanece em mim, esse dá um fruto. Aí ele ficou tão assim, maravilhado com essa palavra, que diz assim, eu permaneço em Jesus. Aí levantou e disse, eu permaneço em Jesus. E eu permaneço em Jesus. Um belo dia, alguém ligou para ele e disse assim, rapaz, você não sabe da maior. Estão falando por aí que tem uma trilha aqui, numa montanha aqui perto. E nessa trilha dizem que tem as pegadas de Jesus lá. Já parou para pensar nisso? Aí ele falou assim, é sério? Não acredito. Eu vou lá. Você vai? Eu vou. Também eu vou. Então vamos. E ele vai. Chega lá na trilha, o que ele vê uma placa escrita o seguinte: siga as pegadas e não crie o seu próprio caminho. Eu vou dizer para ver se você pega isso aqui. Siga as pegadas, não crie o seu próprio caminho. Ele foi, subiu e via as pegadas lá, e começou a pisar na direita, uma pegada, na esquerda, em outra. Pode fazer um filhinho para mim, por favor? E começou a pisar nas pegadas animado. Ele falou, rapaz, eu estou pisando nas pegadas de Jesus, rapaz, vamos embora. Só que aconteceu foi que, enquanto ele subia, a montanha começou a ficar cada vez mais íngreme. E quanto mais íngreme a montanha ficava, mais força você tem que fazer nas pernas para subir. Então ele aí, nada, eu vou conseguir, eu vou continuar seguindo as pegadas de Jesus, eu vou continuar. Daqui a pouco começou a aparecer pedras, galhos, espinhos. E ele olhava assim, procurava as pegadas, ele achava um ali, e aí ele tinha que se esgueirar, e às vezes machucava o pé, mas pisava. Depois ele pegava o outro, tinha que se esgueirar, porque o caminho começou a ficar cada vez mais estreito.
E começou a ficar cada vez mais estreito, mas ele continuava persistindo. Aí de repente, amados, eles começaram a ouvir uma gargalhada lá de lá. Não sei o quê. Aí, quando ele estava pisando em outro, que ele olhou, uma estrada larga e sem pedra, sem galhos, sem espinhos. Todo mundo rindo e dizendo: ih, olha lá, ó, aqui é muito melhor, rapaz. Aqui não tem galho, não tem pedra, não tem nada para você desviar. E ele parou naquela estrada, naquele caminho que já estava estreito, olhou para de lá, olhou para dele e começou a pensar: será que realmente esse aqui é um caminho de um rei? Cheio de pedras no caminho, cheio de espinhos, machucou a perna dele. Então ele pensou e lembrou do que ele tinha dito. E aí, com lágrimas nos olhos, ele falou: está difícil, não está fácil. Por mais que a mim pareça mais fácil, ele disse: se eu digo que eu permaneço nas pegadas de Jesus, eu vou andar como ele andou. Isso traz uma reflexão para nós, porque com Jesus às vezes vai ter espinhos no caminho, com Jesus vai ter pedras no caminho, com Jesus vai começar a ficar estreito no caminho. Às vezes você vai olhar e vai dizer: não tem solução. Mas temos que estar dispostos a seguir as pegadas de Jesus. Precisamos voltar. Tem pessoas aqui que estão nos caminhos de Jesus, está difícil. O Senhor está falando para você essa noite: eu estou aqui para te dar força para você continuar, para te dar alimento para você continuar. Outros foram para o caminho de lá, se desviaram e fizeram com que a vida se tornasse aparentemente mais fácil, mas perceberam que o caminho largo é o caminho da perdição. E Deus está falando: volta para o caminho das minhas pegadas. Segura, Jesus. Que caminho você vai escolher? Qual caminho nós temos escolhido? Vamos orar, amém? Você não tem obrigação nenhuma de vir aqui na frente, mas se sentir no teu coração um desejo de orar aqui na frente, fique à vontade. Se quiser ficar, não tem problema, a gente vai orar daqui mesmo que você está. Porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe do que você precisa, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, aviva a Tua obra neste ano, aviva a Tua obra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Levanta e restaura o altar no coração, Senhor. Traz, Pai amado, o fogo do Teu Santo Espírito, para que queime o nosso coração e nos disponha a ter espíritos fervorosos em Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, se nós largamos o caminho das pegadas de Jesus. Restaura, Senhor, a comunhão com o Teu Santo Espírito. Restaura, ó Deus amado, a comunhão que tínhamos com o Senhor, ó Pai. E se tem pessoas aqui que estão dando força, Senhor, eu te peço, enche-os com força para continuar vencendo, para continuar, Senhor, firmes, Senhor, batalhando a batalha da fé, o bom combate da fé, Pai. Que eles não venham desistir, que eles não venham retroceder, mas que eles venham a continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar, Pai. Pois o Senhor é um Deus bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa vida.
O Senhor é o nosso fôlego. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é aquele que era, que é, que há de vir. Aleluia. Buscar uma igreja viva. Buscar uma igreja fervorosa. Obrigado, Jesus. Agradeça, levanta a tua mão e diz: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor, por me resgatar. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me renovou. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos aviva, que nos levanta, que fortalece nossos joelhos.